É um cobbler. Servido numa taça dessa aqui, diferente, uma taça fantasia, digamos assim. Nós vamos colocar o gelo na taça, as bebidas, decorar e canudinho. Então, gelo moído, vai fazer um pouco de bagunça aqui. Vamos tentar fazer a menor bagunça possível. Estamos preparando o Derek Cobbler. E esse drink Cobbler, ele é tipo de uma família de coquetéis? É, os coquetéis têm famílias também, né? Você tem várias famílias de coquetéis. Você tem, por exemplo, os sours, que são whisky sour, pisco sour, gin sour, etc., que tem em comum aquele suco de limão, um destilado e açúcar, e assim por diante. São os Fizz, os Collins. E essa é uma família de coquetéis que é sempre servida assim em copo, em taça ou em copo de boca bem larga. E essa taça tem um formato diferente, por quê? E quando que ela é utilizada? Uma das utilizações dela é em coquetéis desse tipo, né? Outra utilização dela é, por exemplo, nos frozen. Você faz uma frozen margarita, serve numa taça dessa, um gelo moído. Porque servir uma margarita numa taça dessa sem o gelo é meio dose de leão, né? É meio grande a coisa. Então nós usamos para coquetéis assim, com gelo dentro, e o volume de bebida não fica tão... Porque a taça é muito grande, a taça é muito grande, é mais para coquetéis desse tipo. E para esse tipo de coquetel, você vai ver agora no fim do drink, ela se presta muito bem. Porque essa é uma família de coquetéis que tem em comum o fato da decoração deles ser muito importante, muito importante, ser bastante interessante. É um dos coquetéis onde o barman tem mais possibilidade de dar asas à imaginação aí. Usar a criatividade. Usar a criatividade, colocar em jogo todo o seu charme de decorar. Então, colocamos o gelo nas taças, agora as bebidas diretamente. Vai primeiro o curaçao, vai quantidade maior. Licor de curaçao, que é um licor de laranja. Isso acontece de vez em quando nessas garrafas que tem no roteiro assim. O açúcar às vezes prende um pouco. Fica preso, né? Faz prender um pouquinho o biquinho da garrafa, né? Então, licor de curaçao. Depois do curaçao, nós vamos colocar uma quantidade um pouco menor de verês, do tipo fino, aquele verês mais seco um pouco, se usa sempre gelado. E é um drink difícil às vezes de fazer, porque a gente não tem muita noção do volume. O gelo engana muito, cai um pouquinho de bebida e de repente está transbordando na taça. E finalmente o maraschino, que vai em quantidade menor. Então esse é um drink bem refrescante, né? Bem verão. O gelo moído está aí para justificar, né? Eu vou dar uma ligeira mexida. São bebidas que se misturam facilmente. Só para homogeneizar, vamos dar uma ligeira mexidinha. Agora eu vou pôr até um pouquinho mais de gelo aqui no meio. O gelo acaba se amoldando e afundando um pouco. Vou colocar o canudo antes, para evitar que na hora de colocar o canudo a gente atrapalhe muito a decoração. Vou cortar o canudo. Eu acho que esse tamanho vai estar bom. Especial, né? Para dar uma altura apropriada, senão ficaria exagerado, né? E agora vamos com a decoração. São 4 frutas. Nós vamos usar o pêssego em calda, kiwi natural, o figo também em calda e essa cereja azul aqui. Então, aí o desenho é da imaginação. Por conta da pessoa, por conta de cada um. Da pessoa. Isso fica até melhor, talvez até para um culinarista colocar em cima do prato, porque eles estão acostumados. A gente não decora tanto o coquetel. Pelo menos a maioria dos coquetéis não são nesse sentido, né? Então tem que fazer um desenho aqui o mais simpático possível.
E é o que dá mais trabalho nesse drink, né? É, porque fazer o desenho. as bebidas A são... decoração. As bebidas são fáceis. Vou dar aqui com a colher. E você tem um bar, né? Qual o endereço, a localização do bar? Nós temos um bar em Moema e muitas vezes pode surgir a pergunta se esse tipo de coquetel é um coquetel que a gente vende muito lá no bar. Mas é o tipo do coquetel que não se coloca na carta de drinks de um bar, porque isso aqui numa noite de sábado, se 3 clientes pedirem um drink desse, o bar quase que para, né? Já não dá conta, né? Então, no bar a gente tem uma carta muito variada, muitos drinks diferentes, mas um drink desse não está na carta. Mas numa noite mais tranquila, o barman pode perfeitamente fazer um drink desse. E é uma sem boa problema. opção para dona de casa servir em festas, Certo. né? Você vê que é Recepções, muito, né? viu que é muito fácil, né? E tem um visual muito bonito. A preparação muito colorido, é muito né? simples, o mais trabalhoso é isso que nós estamos fazendo agora, que é a decoração dele. Eu acho que não vamos colocar muita coisa a mais, só um pouquinho mais aqui para preencher esse espaço. Mais um terceiro aqui. Pronto, eu acho que já está com... Prontinho. Ia né? ficar muita fruta aqui, cobrir o drink inteirinho. Está pronto, é nosso cobbler. Vamos brindar. Vamos. O gelo começa a se derreter, é uma tendência a transbordar. Então nós precisamos brindar logo antes que isso Antes aqui que comece derreta, né? a escorrer para a mesa aqui. Tintim, viva. Tintim, viva. Opa, já derrubou um pouquinho. Ele é um drink bem suave, né? Doce, bem suave, né? Bem pouco alcoólico. Aqui o que eu falei para você, Eu já vi uma que esparramada. acontece. Muito bom. Então, você achou interessante? Ele Eu é achei meio muito docinho, gostoso. E eu não É estou docinho, acostumada muito com não bebida é tomadora alcoólica, de não. drinks. Eu admiro, gosto bastante, mas não bebo com muita frequência. Assim. Então tá aqui um drink que você pode tomar, pouco alcoólico, porque as bebidas não são muito alcoólicas. São leves, a né? quantidade delas foi pequena, o que tem muito aí é a água do gelo, né? E agora vamos à receita, dona Kátia, por favor. Derek Kubler, 300 mililitros de licor Curaçao Triple Sec, 20 mililitros de Jerez fino, 10 mililitros de licor Maraschino, gelo moído na taça, decorar com kiwi, figo, pêssego e cereja. Servir com 2 canudos. Repetindo, Derek Kubler, 30 mililitros de licor Curaçao Triple Sec, 20 mililitros de Jerez fino, 10 mililitros de licor Maraschino, gelo moído na taça, decorar com kiwi, figo, pêssego e cereja. Servir com 2 canudos. Pronto, E está agora aí, o que você traz pra gente? está aí um cobbler. Agora vamos fazer ainda no gelo moído, então hoje é o Festival da Raspadinha. Festival Verão, né? Festival Verão. Ainda com gelo moído, nós vamos fazer um coquetel mais simples de fazer, bem simples, que é muito consumido por aí, e o mais conhecido deles é o menta, o licor de menta, que é o menta frappé. Então nós vamos fazer um frappé, que é uma outra família de coquetéis que leva gelo moído no copo com licor. E por que o uso desse copo? Mais... Veja bem, nós estamos usando um copo, queríamos um tipo de copo de long drink mais magrinho, um copo que passou por um spa, talvez. Um copo de long drink que passou por um spa. Mas poderíamos usar também um copo on the rocks, aquele copo onde você serve o uísque com pedras de gelo, ou até um copinho menor, como nós temos aqui. Deixa eu pegar que eu quero mostrar para você agora. Um copinho desse tipo também. Tipo poderíamos conhaque, usar. né? Esse aqui é um copo, não, esse é mais um copo tipo aperitivo, Aperitivo. né? Também poderíamos fazer, seria um frapezinho aqui. Tá. Não caberia muita bebida, né? Porque o copo é pequeno, mas também poderia ser ali. Esse nós vamos fazer então num copo de long drink. Encher de gelo.
O gelo não pode ser também muito moído como neve, Que porque derrete rápido, derrete né? muito rapidamente. Então você precisa colocar esse gelo quebrado, algo não muito grosseiramente, mas intermediário. E o que pode fazer também é colocar o gelo, dar um pequeno tempinho e jogar fora um pouco da água que se forma e repor. Porque o copo às vezes faz, às vezes não. Quando o copo está na temperatura meio quente, se a temperatura ambiente está quente, o copo acaba derretendo muito gelo. Usar o copo gelado é uma solução também. Você gelar o copo antes ou deixar o copo na geladeira. Que demora mais tempo para o gelo derreter, Exatamente, já não forma tanta água no drink, né? E esses coquetéis, eles são digestivos? São coquetéis para tomar depois de uma refeição. São coquetéis também muito enganosos. Eu já fiz essas brincadeiras algumas vezes, quando a gente faz aqueles almoços na família da minha mãe particularmente. Agora, coitada, já temos poucas sobreviventes, mas quando tinham todas as tias, eu gostava de fazer muito isso. Elas gostavam muito de um álcool, sabe? De tomar um drink, tomar um licor. Então a gente fazia aqueles almoços familiares e no fim eu fazia uns frappés desse e passava. Elas tomavam que nem refresco, só que depois ficavam rindo à toa. Né? Então kiwi, licor de kiwi, uma cor muito bonita, né? É, só o licor já dá um tom visual bonito, interessante. Né? E Curaçao Blue. Estamos fazendo dois diferentes, só para mostrar duas cores diferentes. Nós poderíamos também fazer os dois do mesmo drink, ou do mesmo licor, ou então... Então qualquer tipo de licor serve para esse drink, né? Ou não? Foi oportuna a pergunta. Quase todos. Porque tem alguns licores, tipo, por exemplo, um licor, daqueles licores cremosos, já não funciona, né? Um Baileys, alguma coisa assim. Tipo de cacau, que já é mais grosso, né? Licores de chocolate, essas coisas não vão muito bem aqui. Licores de ervas mesmo também não são tão convidativos. Eu acho que melhor são os licores de frutas. Esses sim, funcionam muito bem. Vamos colocar o canudo aqui do Tom. Qual é o mais famoso desses drinks? O mais famoso de todos eles é o Menta Frappé. O canudo ficou um pouco longo, esse aqui eu vou cortar um pouquinho. E o canudo é indispensável ou não na realização sim, desse porque drink, senão né? você fica mesmo com sensação de estar tomando uma raspadinha, né? Eu vou cortar esse canudo que ficou um pouquinho longo. E está pronto aqui o nosso frappé. E você tem alguma programação especial essa semana no seu bar? Eu tenho às quartas-feiras uma noite dançante agora, no Generoso Bar com o Geraldo teclado e um pessoal assim muito animado, muito dançarino. Vai muita gente dessas escolas de dança, gente que gosta de curtir. Vai inclusive alguns professores vão para dar uma colher, fazer uma aulazinha particular. Você prefere esse? Prefiro. Tudo bem. E, então, quartas-feiras. E às quintas-feiras eu tenho um trio. Na quinta-feira eu falo, é melhor ainda. Tá, isso. Você já fica em cima do dia, né? Então sim, só sim. Música ao vivo, né? Só música ao vivo. Sim, o nosso frappé. É muito saboroso esse daqui. Bem refrescante, não só pelo gelo, mas pelo licor também, né? E você imagina isso num dia de verão, na piscina, depois no churrasco e tal. Não tem nada melhor, né? Você vai tomando isso como refresco e depois pesa um pouquinho, né? Porque o licor não é tão forte, mas o volume acaba sendo pesado. Aumentando, né? Vamos à receita? Frappé Curaçao Blanc. 50 ml de licor Curaçao Blanc. Gelo moído. Servir com canudo. Frappé Kiwi. 50 ml de licor de kiwi. Gelo moído. E servir com canudo. Repetindo. Frappé Curaçao Blanc. 50 ml de licor Curaçao Blue. Gelo moído e servir com canudo. Frappé Kiwi. 50 ml de licor de kiwi. Gelo moído e servir com canudo. Você vê dois coquetéis muito simples, o outro um pouquinho trabalhoso só, o anterior, né? Mais a decoração mesmo, né? Mas a decoração, que também tem gente que curte muito isso. E esse, simplérrimo, né? Não tem segredo nenhum. Mas bem diferentes, né? Bem variados, diferente, né? Bem variados, duas sugestões interessantes aí. Para aproveitar ainda o inverno não chegou ainda para valer. E daí nós vamos fazer coquetéis quentes. Ok. Muito bem, Kátia, foi um prazer. Prazer foi meu. Você tomar um drink com você.
quinta-feira estaremos aqui para mais novas receitas, certo? E até lá. Até quinta-feira. Um beijão, obrigada. Outro. Quinta-feira ele volta. Vamos aos comerciais? Um minutinho só. Isso.